Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Como é que vão todos? Tudo bem? Tudo tranquilinho? Bem-vindos a mais um Papirando. Esse que vai ser o último Papirando do ano. Eu estou tentando me achar aqui pelo celular para ir acompanhando, né? Mas não estou. Agora sim. Boa noite, boa noite, boa noite. Me achei. Como é que vão todos? Tudo bem? Tudo tranquilinho? Agora eu vejo que o som tá bom, que era essa a minha preocupação. Se o som ia estar legal. Bom, agora sim. Como é que vão todos nesse retiro forçado, né? A gente foi novamente aí surpreendido com o impacto, né, dessa situação que já vem ocorrendo desde o início do ano, né? Mas como atingiu muitas pessoas que a gente ama, da nossa liderança, os nossos pastores principalmente, né? Então a gente foi obrigado a se distanciar um pouquinho mais, mas já está acabando. Como diz o pastor, nenhum culto foi cancelado, né? Na verdade, a gente só trocou a modalidade. E essa é uma situação que a gente vinha vivendo, entrou num período em que parecia se aproximar de uma normalidade, né? E aí Deus de novo nos avisou, ó, vocês precisam ainda serem trabalhados. Então, acho que a gente precisa encarar isso dessa forma, como mais uma chance para a gente trabalhar, mais uma chance para a gente se dar de conta de tudo aquilo que Deus vem nos ensinar esse ano, que era algo que a igreja como um todo já vinha falando, né? A igreja não são as quatro paredes, você, o sacerdote da sua casa, você, o responsável pelas pessoas que te cercam, você, a luz no mundo, nesse mundo de caos, é você que tem que estar tranquilo e sossegado, né? Para conseguir passar por tudo isso de uma forma a ser exemplo para os que nos cercam e para os que nos veem. Deixa eu ver, eu acho que já. Não, faltam 2 minutinhos ainda, então dá da gente seguir batendo um papo aí. Esse vai ser o último Papirando desse ano, né? Porque já se aproxima ali dezembro, as festividades e tudo mais, finalzinho de dezembro, né? Então a gente vai retomar o, o projeto já para janeiro. Nós estamos aí conversando com o pastor para ver quais são, se a gente vai continuar nessa modalidade ou de que forma que a gente vai atuar, né? Mas com certeza, até algo que ele me falou quando a gente conversou, que é a igreja, ela precisa de ensino. A igreja precisa estar sendo ensinada e conduzida no ensino. Então, o Papirando vai continuar. Se vai ser na quinta, se vai ser em outro dia, se vai ser ao vivo, se vai ser gravado, se nós vamos seguir lendo livro a livro, fazer um comentário mais próximo assim de algo mais versículo a versículo, como tem sido essa carta de Colossenses, ou então um panorama mais geral de cada livro, se vão ser temas, se vai ser em algum momento bate-papo ou não, isso tudo a gente tá discutindo, conversando, né, pedindo orientação de Deus principalmente para ver o que Ele quer que a gente faça, né, de que forma Ele quer que a gente haja, mas o que ficou bem claro, pelo menos para mim, e acredito que para o pastor também, que ele deseja que continue.
Então a gente vai continuar e no mesmo empenho, na mesma vontade, na mesma dedicação que a gente tem feito até agora. Eu acho que era isso, assim, de recados, né, sobre o assunto. Deixa eu ver, já são 21 horas em ponto, então vamos... 21 horas não, 20 horas, 28, 20 horas, o computador está com o horário errado, né? Então vamos começar o nosso Papirando dizendo bem-vindo, bem-vindo ao Papirando, você que está chegando aí. Esse é um encontro onde a gente busca aprender sobre a palavra de Deus, né? Aprender como ela deve ser aplicada na nossa vida, qual é a diferença que ela precisa fazer na nossa vida, o que ela tem a nos mostrar através dos exemplos e das histórias. Para isso, eu trago aqui para vocês um material resumido, obviamente, mas de várias fontes, tá? Depois já trouxe até os livros que eu tenho aqui, mais o nome dos livros que eu tenho em PDF, né? Para mostrar para vocês. Então a ideia é reunir informações não só do texto, claro, muito em cima do que está dizendo ali, né, dos versículos da história da Bíblia, mas o contexto histórico, o contexto político, o contexto da sociedade naquela época, como as coisas aconteciam, como viviam, o que era normal, o que não era normal, para a partir desse todo a gente ter uma leitura mais tranquila, mais consciente, mais integrada, né, mais nós sermos capazes de perceber mais o que o texto quer nos passar, né? Então nós começamos todo esse projeto com o livro de Atos, né? Foi a orientação da nossa pastora, vinda direto do coração de Deus, não tenho dúvidas disso, né? Ela deixou isso bem tranquilo, assim, que a gente podia começar por qualquer livro, desde que fosse Atos. E obedecemos, né? Dentro da medida do possível. Ela queria 4 encontros, foram acho que 5 ou 6 encontros, porque realmente o livro ele tem muito assunto, né? A partir daí, então, a gente iniciou a nossa jornada atrás de Paulo. Então nós fomos para as cartas da prisão, né? Como vocês se lembram, né? Se não se lembram, vão lá nos vídeos de Atos. Atos termina com Paulo preso em Roma. Então por isso que a gente vai iniciar essa segunda etapa a partir dessa prisão, das cartas que ele escreveu dessa prisão, né? Então começamos por Efésios, a carta aos Efésios, e aí a gente teve toda uma série de estudos sobre isso, terminando com a batalha espiritual. Mas lá a gente viu o que Cristo fez pela igreja, né? O que ele espera da igreja, o que isso, esse posicionamento da igreja vai acabar transformando ela na igreja gloriosa, como diz Paulo, e que essa igreja gloriosa vai ser a determinante para a vitória contra o demônio, o anticristo, o diabo, o inimigo das nossas almas. E aí então nós começamos com Colossenses. Colossenses, o capítulo 1, nós nos estendemos demais e ele acabou sendo dividido em 2 encontros, né? O primeiro encontro, onde a gente falou ali até o capítulo 15, mais ou menos, que é a obra de Cristo, né? O grande encontro, a grande missão dele aqui, né? E depois a gente leu aquele trechinho final ali, que era uma música, um hino cristológico, né? Que falava muito sobre Cristo, sobre a posição dele em relação à criação e em relação à sua igreja. E agora nós vamos começar com o capítulo 2, que de 2 a 4, né, para encerrar essa carta nesse último encontro. E a vantagem de ser gravado é que a gente consegue terminar tudo que está proposto. Esse é um pouquinho menor, eu consegui reduzir ele mais, né, condensar na verdade, para que coubesse num encontro só, já que esse seria o nosso último encontro. Então vamos lá, vou pegar aqui o meu material. Então diz assim:
a gente viu que Paulo descreve a importância, a influência e a completude da obra de Cristo lá naquele primeiro capítulo, né? Constatando a grave crise que a igreja de Colossos enfrentava, Epáfras, que era o fundador, né, que ele foi iniciado na fé por Paulo, mas foi Epáfras que fundou a igreja em Colossos, né, e Paulo é bem consciente disso e faz questão de elogiar Epáfras em relação a isso, né. Então Epáfras, muito assustado com toda a heresia que estava surgindo dentro da igreja, né, ele vai procurar Paulo em busca de apoio. Essa é uma viagem de 1.600 quilômetros, né, de Colossos até Roma, onde Paulo estava preso, então não era um deslocamento fácil no início do primeiro século, né? Mas a preemência, a urgência que Epáfras sentia em buscar esse socorro fez com que ele cruzasse essa jornada para salvar realmente a sua igreja. A igreja, apesar de ter as virtudes certas que a gente viu, né, fé, amor e esperança, ela estava mergulhada em uma salada de conceitos externos ao ensino do evangelho, ou seja, heresias, né, as velhas e boas heresias, que levavam a posturas e crenças erradas. E esse é o grande problema da heresia. Ela vai sempre nos levar a uma postura contrária ao evangelho. Ela vai sempre nos colocar de uma forma a gente retroceder no avanço em direção a Deus. Então é isso que a heresia acaba causando. Então qual é essa salada desses conceitos errados que eles tinham lá? O dualismo, né? A questão de separação total entre matéria e espírito, né? Que é uma ideia neoplatônica ali, né? Então eles tinham o que isso acarretava, né? O Cristo, Jesus Cristo não teria encarnado, ele seria um espírito, simplesmente um espírito que andava. Alguns deles diziam que se Cristo caminhasse na praia não deixaria pegadas, né? Porque ele não tinha um corpo físico, já que a matéria é má e o espírito é bom, como é que ia ter essa junção? Não poderia. E o ascetismo, ou seja, aquela busca por se afastar de tudo que é material, de tudo que é matéria, se afastar do casamento, se afastar das pessoas, buscar estar longe da sociedade, longe da influência, se abster de alimentos, se abster de bebidas. Então tudo isso vem dessa ideia de dualismo. A crença em anjos, né? Em anjos como os intermediários entre nós e Deus. Essa era a crença que eles tinham, né? Colocavam eles como o caminho para ter acesso ao Pai. Então essa é nesse nível a crença deles de anjos. Os judaizantes, né? Que é algo que Paulo já tinha enfrentado e enfrentou por todo o seu ministério, que é o quê? Se tu chegasse no primeiro século e perguntasse para qualquer um o que é um judeu, ele ia te dizer: o judeu é aquele que não trabalha o sábado, que ele não come carne de porco e que ele faz operação de fimose no seu filho, né? Ele corta o prepúcio. Então isso era característico dos judeus. Todo mundo naquele tempo sabia que essa era a postura do judeu. Então os judeus eles desejavam ter desejavam não, eles combatiam o ensino de Paulo nessa ideia de que precisava, além de aceitar a Cristo, de ter Cristo como Salvador, continuar praticando a lei de Moisés, continuar a dieta, continuar nos dias santos, continuar na circuncisão. E a outra heresia que tinha era a gnose, o conhecimento, né? Que era o quê? Eram líderes que tinham um conhecimento que foi revelado a eles e não tinha sido revelado a Paulo, nem a Epáfras, nem a ninguém. Então aquelas pessoas precisavam seguir esses líderes e esses líderes seriam capazes de transmitir a eles esse conhecimento gnóstico, esse conhecimento oculto, que é o que realmente levaria eles a ter contato com Deus, né? Que uniria realmente as pessoas a Deus. Não seria só a crença e aceitação e a obra de Jesus Cristo, não. Teria que ter mais esse conhecimento secreto. Então, a gnose vem disso, de conhecimento, né? Então, resumidamente, nós
deveríamos crer em Cristo, tá? E Cristo para esses heréticos, digamos assim, ele era um demiurgo, ele era uma criatura, ele era um Deus menor, né? Como existia a ideia de dualismo, de que a matéria era totalmente separada do espírito e Deus é espírito, Deus não poderia manipular a matéria. Então o que ele fez? Ele criou um Deus menor do que ele, mas conectado à mente dele. Então esse Deus que conhecia a mente de Deus maior, digamos assim, né? Esse demiurgo que conhecia a mente de Deus, foi quem realmente botou a mão na massa e fez toda a matéria. Então eles tinham Cristo como um demiurgo, um ser criado, menor do que Deus. Então a gente deveria crer em Cristo, seguir os preceitos judaicos e a lei, mortificar o corpo, adorar os anjos e estarmos sob influência de determinados líderes que nos ensinariam como ascender até Deus na plenitude. Então era uma barbada. Em vez de tu ter Cristo como teu único fiel Salvador, né? Como o único capaz de te salvar, né? Tu acreditar que a obra dele foi completa para isso, tu tinha que preencher todos esses quesitos, porque aí foi algo que a gente conversou lá no capítulo 1, no início do capítulo 1, que é o que nós temos dentro de nós essa capacidade de ser atraído para a religiosidade. Por quê? Porque isso faz de nós participantes da nossa salvação. E esse é sempre um desejo. E essa é sempre uma grande dificuldade nossa, é nos entregar, é estarmos entregues a Deus, de forma de que nós não precisamos fazer nada. Ele já fez tudo que tinha que ser feito. A gente só tem que ser tranquilo e deixar ele nos conduzir. Mas não, a gente tem esse desejo de participar, de ser ativo. Então, quando eu me imponho uma série de regras para ser salvo, eu só vou ser salvo se eu me empenhar e fazer. Vocês estão entendendo? Então, essa questão de mérito é muito importante para nós, seres humanos. Então, é por isso que a gente é sempre atraído pela religiosidade e é por isso que as heresias sempre prosperam no meio religioso, sempre prosperam dentro das igrejas, né? Porque a gente tem essa atração por fazer parte da salvação. Então, mediante tudo isso, Paulo, que já nos ensinou lá na carta de Efésios contra quem a nossa luta, ele utiliza uma poderosa arma que é a oração. Então a gente vê no início do capítulo 4, ele vai dizer, ó, eu oro para vocês, eu oro por vocês, eu oro por vocês. E a ideia era essa mesmo. E nessa oração ele pede 4 coisas: o pleno conhecimento da vontade de Deus e sabedoria, né, o entendimento espiritual. Ele pede para que eles vivam de modo digno do Senhor, ou seja, já detentores dessa sabedoria, que eles vivam de modo digno, que eles sejam fortalecidos pelo Espírito Santo, e aí ele vai citar paciência e longanimidade, e eles pedem, e ele ora para que eles ajam de uma forma digna e sejam exemplos daquilo tudo que Deus já fez por eles. Então essa é a oração de Paulo. Paulo nos informa sobre a obra de redenção de Cristo, que nós fomos comprados a alto preço, redimidos dos nossos pecados. Ele nos resgatou do império das trevas, esse é o conceito. Nós estávamos mergulhados nas trevas e ele, a um alto preço, nos resgatou de lá e botou-nos a viver já no seu reino. Ou seja, nós agora já somos, nós precisamos viver como cidadãos do reino de Deus. Mesmo agora, antes desse reino vir, qual é a nossa oração? Faça-se a tua vontade, que aqui seja igual é em cima. Então a gente precisa já desde agora viver. Aí como é que eu faço para viver o reino de Deus? Vai lá e lê o Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. Seja aquilo ali, você vai estar vivendo como um cidadão do reino. Ele ainda fez outra obra, a criação. Tudo foi feito por ele e para ele, Cristo, né? E nele tudo subsiste. E mais, ele é a imagem do invisível, ele é Deus, ou seja, tudo que ele criou, ele mantém. Ele fez todas as leis, fez todas as coisas, e ele mesmo mantém isso tudo funcionando.
Então, existe a lei da gravidade, a gente sabe que o que soltar no ar, aquilo vai cair, mas e a gente é capaz até de determinar a velocidade, a gente é capaz de determinar o tempo, tudo mais que a gente possa estudar sobre isso, mas é Deus que continua fazendo isso acontecer. É Cristo. E sempre que ele foi visto e sempre que ele esteve aqui, foi a imagem de Cristo, antes de ele encarnar ou depois que ele encarnou. Porque ele é a imagem do Deus invisível. Ninguém jamais viu a Deus. Então, sempre que aparece que Deus apareceu, quem apareceu foi Cristo, ou pré-encarnado no Velho Testamento, ou encarnado, ou ressurreto, né? No Novo Testamento. Ele ainda é o cabeça da igreja, ou seja, ele dá o tom, ele lidera, né? Ele é a plenitude, ou seja, o espaço entre nós e Deus é preenchido por Cristo. E ele é o primogênito entre os mortos, lembra que a gente conversou sobre isso? Ele foi o primeiro ressurreto com um corpo glorioso, né? Ele é o primogênito entre os mortos. Como é que é esse corpo glorioso? Não sei, o que eu tenho certeza é que ele tem as cicatrizes de tudo aquilo que a gente ofereceu, né? Lembra que Cristo tinha as marcas dos furos dos pregos na mão e a marca da lança na costela? Então esse corpo glorioso, ele é glorioso, mas ele nos lembra das cicatrizes que a gente tem quando a gente realmente cumpre o nosso propósito com Deus. Então, ele é o primogênito entre os mortos, ele é o reconciliador, não só com Deus, mas entre judeus e gentios. Isso é uma coisa importante da gente falar. Cristo não é bígamo. Ele não vai casar com os judeus, né, com, a igreja, com Israel e com a igreja. Não. Ele tem só uma noiva. Tá? É só um povo. É judeus e gentios. Deus não é bígamo, nem é pedófilo. Ele não vai casar enquanto a igreja não estiver amadurecida. É a promessa. Quando ele casar, ele vai casar com uma noiva que está amadurecida. Então a gente precisa ter isso sempre em mente. Paulo então falou um pouco do seu ministério, né, no finalzinho ali do capítulo 1, o quanto ele era feliz pelo seu sofrimento, porque ele estava participando desse sofrimento com Cristo para gerar uma igreja, então ele se sentia feliz naquilo, apesar de estar preso, ele escreve sobre essa felicidade, ele se mostra feliz por estar ali assumindo um papel, né? E ele não se considera preso de Roma, ele se considera preso à missão dele em Cristo, né? Então ele, né, ele fala sobre a felicidade apesar do seu sofrimento, né? Que isso revela a graça, né? Porque senão seria sadomasoquismo, o cara tá sofrendo e tá feliz, não. Mas ele tá sofrendo porque ele tá seguindo os passos do Senhor dele e isso é um privilégio, porque o que a gente merecia era algo muito pior e o que a gente está sofrendo aqui não é nada se comparado a todas as bênçãos e glórias que a gente vai ter quando ele voltar. Então é nesse sentido que Paulo estava feliz. Ele sabia que tudo que ocorreu aqui é circunstancial e quanto mais santos formos, mais o mundo nos odiará. Isso também é importante a gente ter em mente. Se o mundo não nos odeia, se o mundo não nos combate, se a gente não incomoda o mundo, se a gente, se o mundo nos trata bem, tem algum problema conosco. Nós não estamos sendo santos. Por quê? Porque o mundo, o sistema mundo é totalmente contrário a tudo aquilo que nós dizemos que acreditamos quando dizemos que somos cristãos. Então, quando a gente está no nosso trabalho e a gente não é corrupto e a gente trabalha certo e a gente cumpre as nossas tarefas como a gente precisa cumprir, porque a gente faz as nossas tarefas para Cristo e não para o nosso patrão, aquilo vai incomodar quem não é cristão. Quando a gente dirige, não xinga as pessoas e é educado e segue as regras e não estaciona onde não pode estacionar e não para onde não pode parar e faz a volta que tiver que fazer, a gente vai incomodar o mundo, porque o mundo não é assim. Então, isso a gente tem que tá percebendo.
se o nosso processo de santificação não está incomodando o mundo, talvez tenha algo de errado nesse processo. Fala também que o seu ministério é fiel, né? Que ele foi levantado por Deus para ministrar o segredo do Pai. E que segredo é esse? Cristo em nós, a esperança da glória. Ou seja, Cristo veio, ele cumpriu o seu propósito e ele deixou conosco o Espírito Santo. Cristo está conosco. O Espírito Santo mora em nós. E num futuro, ele virá morar conosco. E iremos passar por mais um treinamento. Então Deus virá morar conosco. Deus Pai virá morar conosco. É essa a promessa. Deus conosco. Tudo que ele quer é voltar para aquele ambiente de jardim. Na viração do dia, ele volta para conversar conosco. Então, o ministério de Paulo era um ministério de zelo, né? De anunciar, de advertir, de ensinar para a perfeição em Cristo, né? Então, esse é o propósito dos ministros, né? Esse é o propósito de quem ministra o Evangelho: ensinar, exortar, divertir, anunciar, para que a gente possa chegar à perfeição de Cristo. Nós temos esse ministério de Paulo, também era um ministério posicional, ele faz questão de dizer isso, que a gente tem um lugar na terra, que a gente tem um lugar na cidade, que a gente tem uma posição no globo terrestre, mas a gente está em Cristo, né? Sem condenação. E isso é muito importante. É isso que garante que a gente possa melhorar e possa realmente ser um cidadão desse reino, porque a gente está com ele já. Lembra que Deus, né, ele está em todos os lugares, em todos os tempos. Então ele já nos vê na glória, ele já nos vê lá. A gente ainda está em processo de santificação, mas para ele a gente já não tem mais condenação. Deus já nos vê através do sangue de Cristo e isso garante essa ausência de condenação. Então, é quando mais à frente a gente vai ver que Paulo diz que o diabo perdeu sua capacidade de nos acusar, porque Deus já nos vê íntegros. Mas isso fica mais para frente. Nós estamos em aperfeiçoamento no processo de santificação. O ministério de trabalho e oração, esse de Paulo, apesar de não necessariamente conhecer as pessoas pelos quais ora. É o que ele vai falar: eu estou orando por vocês e vocês nem me viram, né? Nós nem nos conhecemos. A igreja de Epáfras, isso também é uma grande lição. Paulo ora pela igreja do irmão, né? Paulo ora pelas pessoas que eles não viram. Às vezes a gente tem dificuldade de orar pela nossa igreja, né? Pelos nossos irmãos, pelas pessoas da nossa casa, pelos nossos vizinhos, né? Pela nossa rua, pelo país. Paulo estava orando por aquelas pessoas que estavam enfrentando um problema e a igreja nem era dele, o problema nem era dele, em teoria. Mas ele encarava aquilo como um problema dele porque ele pertence ao corpo. O corpo é um só. Então a gente precisa seguir esse exemplo de Paulo. Deixa eu só tomar uma água aqui que hoje está bravo. Muito calor, né, cara? Então, o ministério veio gelo junto, de trabalho e oração. Apesar de não ser de não necessariamente conhecer as pessoas pelas quais ele ora. E no capítulo 2 nós temos a igreja sob ataque. Então agora sim, depois dessa longa introdução, e por que eu fiz essa longa introdução? Eu vi que o áudio ficou bem ruim, né? O áudio do capítulo 1. Então eu quis trazer um pouco mais de informação nessa introdução, que é para quem não conseguiu ouvir no áudio do capítulo 1, vai conseguir ver agora. Só quero deixar aqui um grande abraço para o César, nosso amigo e amado Cezão. Muito obrigado pela tua participação, Cezão, pela dona Vânia, que também deu um boa noite. Então vamos lá, capítulo 2, nós temos a igreja sob ataque. Antes de eu ler esse capítulo 2, eu queria compartilhar uma coisa com vocês que eu hoje estava ouvindo, estudando para outras coisas e me chamou a atenção esse versículo aqui de Daniel, no capítulo 11, versículo 32, diz assim, ó: e aos violadores do concerto, ele, com lisonjas, perverterá,
Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Eu estava estudando sobre batalha espiritual e aí cruzei com esse versículo, né? Às vezes a gente se prende a conhecer o inimigo ou estar atento às armadilhas que o inimigo faz, mas ali Daniel é bem claro: o povo que conhecer o seu Deus, esse não será enganado, esse vencerá o inimigo. E como é que a gente conhece o seu Deus, o nosso Deus? Conhecendo a sua palavra. Porque é através da palavra dele que nós vamos conhecer o seu caráter. E é essa a ideia aqui. Incentivar vocês a buscar conhecer a Deus, conhecer o seu caráter. Amém? Então vamos continuar aqui. Capítulo 2, versículos de 4 a 7, raciocínios falazes. Né? Deixa eu até abrir aqui Colossenses para a gente ir. Colossenses, isso. Coríntios, Colossenses. Capítulo 2. Minha Bíblia está toda rabiscadinha aqui, não sei se dá de ver, mas está aqui. Capítulo 2, de 4 para frente, ali, de 4 a 7. Diz assim: E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza na vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados neles, e confirmados na fé, assim como fosse ensinado, crescendo em ações de graça. Né? Então, isso deve chamar a atenção da igreja. Tá? Nós devemos, depois de nos render, andar em Cristo. Vai além da conversão, vai até a glorificação, a estatura do varão perfeito. Isso é muito de Deus, assim, quando a gente vê que esse estudo veio logo depois do batismo, né? E o batismo é essa entrada nesse corpo de Cristo, essa coisa maravilhosa que é esse pertencimento, essa conversão, né? Mas precisa mais, precisa continuar, precisa seguir em frente, precisa buscar essa santificação de glória em glória, até a estatura de varão perfeito, é o que diz Paulo. Então a gente tem que continuar, nós temos que nos converter e andar em Cristo. Novamente aparecem as figuras referentes à agricultura e arquitetura, né? Enraizados e alicerçados. Então, enraizados, né? Nos alimentando, nos nutrindo, crescendo em boa terra. A semente santa, ela vai acabar dando frutos santos, né? Isso é certo. Pedro vai nos informar sobre isso, né? Então é essa ideia de enraizados, de realmente firmes. Ninguém vai ser capaz de nos puxar dali da onde a gente está. E onde a gente está, próximo ao rio da vida, né? Próximo às águas do Senhor, a gente vai sendo alimentado, nutrindo. E isso vai acabar frutificando lá na frente, isso vai gerar os frutos, né? Mesmo que demore. A semente plantada, ela não dá fruto no dia seguinte, ela precisa crescer, ela precisa tomar corpo para depois de florescer realmente dar o fruto. Então é um processo, mas esse processo vai acabar nesse fruto santo. E a ideia do alicerçados é o que? Firmes, calçados na rocha, prontos para suplantar as adversidades externas. Nada nos derruba, pois estamos firmes nos nossos fundamentos. Lembra que Jesus falou: aqueles que seguem os meus mandamentos, eles vão ser capazes de suportar chuvas, tempestades e inundações. Né? Porque os nossos fundamentos, a nossa base, aquilo que a gente tem de primordial ali é forte. Então nós não vamos afundar, nós não vamos rachar, nós vamos passar por todas as coisas, não ileso, mas nada vai nos derrubar. Amém? Essa é a ideia do alicerçado. Então, crescendo sempre em santificação. O verso 8 é enredar, né? E ali vai falar dos fãs das filosofias, né?
a gente vive cercado por novas, estranhas e falsas doutrinas. A nossa alma é disputada. Isso aconteceu lá no tempo de Paulo e isso vem acontecendo até hoje. Duas por três a gente vê alguém tentando introduzir algo novo, tentando modificar algo de forma contrária ao alicerce, à base, ao sustento, aquilo que os apóstolos nos ensinaram. Então, a nossa igreja é apostólica porque a gente segue o apóstolo dos apóstolos, que é Cristo. Abaixo dele, ele nomeou apóstolos que nos escreveram. As cartas escritas pelos apóstolos são cartas para nós, né? Então, essas falsas doutrinas, elas sempre vão nos rodear, elas sempre vão nos tentar. Nossa alma é disputada. Por isso que a gente tem que estar enraizado e alicerçado, para a gente não se deixar levar por vãs filosofias. A ideia é ficar, que ele fala ali, enredar, tá? É preso em armadilha. Eles usavam uma corda e faziam um laço, né? Uma rede que prendia os pés dos pássaros ou dos animais. Então é dessa ideia aí que ele está tirando, né? E a gente ficaria preso em que armadilha? Em sofismas, em pensamentos. Lembra? Sofismas são ideias que parecem verdade, mas não são. Os sofistas eram professores gregos que eles ensinavam a arte de discursar. Tá? Então não interessa se é verdade ou se é falso o teu argumento. O importante é ele ser convincente. Entendeu? Isso era o que eles ensinavam. Então, eles ensinavam as pessoas a serem convincentes, uh, a passarem aquilo como verdade. Então não interessava se o argumento dele era falacioso, era mentiroso ou não. Interessava que ele conseguia convencer. Esse era o papel do professor, ensinar eles a convencer. Então sofisma é isso. É uma ideia que parece verdade, mas é mentira. Né? A gente vai ver isso na Bíblia o tempo todo, principalmente nos ensinos de Cristo. Cristo vai dizer, vocês têm a ideia de que ter dinheiro é riqueza. Mas não, existe uma riqueza para com Deus. E essa riqueza não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com essas coisas que enferrujam e que deterioram. Cristo é bem claro nisso. Então, a gente tem algumas barreiras, alguns muros, alguns sofismas na nossa mente. E é justamente aí que as heresias começam a crescer, né? Nessas ideias que parecem verdadeiras, que chegam devagar, ele vai falar ali de sorrateridade, de chegarem com aparência de piedade, né? E se mostram cheias de sabedoria, mas não trazem o evangelho. Não reconhecem o Criador e por isso sabemos que são engano. Cuidado. É isso que a gente tem muito disso, sabe aonde? Nas faculdades, nas escolas. Então, por exemplo, tu nunca vai ver, ou dificilmente tu vai ver uma escola que vai te ensinar que a teoria de Darwin é uma teoria, é uma proposta. E aí eles não apresentam a proposta que a gente tem de criação, sabe? A teoria do Big Bang é uma teoria. Eles dão como certo. E isso fica como certo na mente das nossas crianças. E aí quando tu entra com Deus criou os céus e a terra, eles ficam impactados. Como assim? Sabe? E não digo nem que é por mal, tá? São pessoas que não conhecem a verdade, não conhecem a luz. Na verdade, é uma falha nossa da igreja não impor isso, não levar isso à frente, não fazer com que isso aconteça. Eu tive um embate assim na escola da minha filha, que a professora estava falando algo em relação à chuva, e ela disse assim: mas a chuva quem criou foi Deus. E aí a professora veio cheia daquilo que ela estava cheio, entendeu? Do ciclo hidrográfico, da água, e tá certo. É uma lei que Deus criou, né? A água cai, ela vai para a terra, ela é absorvida, ela evapora, e ela volta para o céu e ela cai, e assim fica. O ciclo hidrográfico é correto. Mas quem criou a água? Quem criou isso? Foi Deus. Mas eles não têm essa claridade, não transmitem isso. Alguns realmente porque não querem, mas outros porque realmente não sabem, não têm essa noção
não tem essa capacidade desenvolvida, né? E isso é muito falha nossa, né? Então a gente vai encontrar precisa estar atento a essas coisas que são implantadas e que são aparentemente normais e que nos cercam, né? E que são contrárias a Deus. Porque simples, se não tem a presença de Deus, se não parte do Criador, é um raciocínio falaz. É uma mentira. Se não leva o Criador em consideração, se não leva uma mente, né, criadora em consideração, é um raciocínio falaz, é uma filosofia vã. Não traz toda a verdade. Então, nos versos 9 e 10, Paulo nos diz que Cristo é a própria plenitude, ele é o cabeça de tudo, inclusive daquilo que era chamado de rudimento do mundo. Cristo mata aí o neoplatonismo. Rudimentos do mundo, a gente já falou anteriormente disso, é o que? É aquela ideia de que, que as entidades, que os deuses habitavam as estrelas, habitavam o sol, habitavam a chuva, habitavam o fogo, habitavam o ar. Então era necessário aplacar esses deuses, esses anjos, esses rudimentos do mundo para que a gente tivesse acesso a Deus, né? E ali Paulo vai dizer não, que isso aí é tudo falácia, que Cristo é essa plenitude, porque foi ele que criou tudo e tudo foi criado por ele, e ele que sustenta tudo e ele que manda. Então, se eu tenho acesso a Cristo, eu não preciso de mais nada, tá? No verso 11 a 17 ele vai combater o legalismo, né? Ligado à demanda judaizante de que mesmo os crentes em Jesus Cristo deveriam guardar os 3 distintivos do judaísmo. Lembra que eu falei antes? A dieta religiosa, as datas religiosas e a circuncisão. Quando você é espiritual, quando não toca, não come, não faz. Ou seja, todas as atitudes externas, né? Tudo muito formal, tudo muito legalista, tudo muito para mostrar para os outros, mais do que realmente o sentido real daquilo, né? Não transforma, no máximo muda, né? Por isso que vamos ler lá em Hebreus que eram sombras, né? Vindo à realidade, vindo à luz, e aí João vai nos dizer que Cristo é a luz, as sombras desaparecem. Religiosidade sempre nos atrai porque nos torna, de novo, participantes da salvação. Você sabe que eu estava fazendo um trabalho da faculdade agora essa semana? Tem um pouquinho a ver com isso aqui, então por isso que eu vou compartilhar com vocês. Aí falava, tinha que fazer um estudo sobre um texto bíblico que estava lá em Isaías, né? E falava da não aceitação dos eunucos, né? No templo e nos cultos, e como os eunucos se sentiam nesse caso ali, né? Aí eu dando uma pesquisada no livro de Levítico, né? Que é o primeiro livro que trata de leis ali, realmente, né? Ele vai falar que que era proibido aos eunucos serem sacerdotes, né? Porque o sacerdócio ele precisava gerar uma descendência, então por isso havia essa proibição. E como o sacerdócio era um tipo de Cristo, precisava ter perfeição, não podia ter nenhuma doença, igual os cordeiros que eram oferecidos a Deus teriam que ser perfeitos, os sacerdotes também teriam que ser perfeitos, entendeu? Por ser um tipo de Cristo, né? E lá em Deuteronômio, muito tempo depois, num determinado partezinha dele lá, vai dizer que já na Assembleia Santa os eunucos não podiam participar, né? Só que nesse mesmo versículo que diz que os eunucos não podiam participar, nem a sua no caso dos eunucos não, porque eles não teriam a 10ª geração, mas falava dos moabitas e num outro povo lá. E nem a 10ª geração dos moabitas poderia participar da Assembleia Santa. E aí o que me veio à mente? Ruth. Ruth era uma moabita. E Ruth era mãe de Jessé, que foi pai de Davi. E não se passaram 10 gerações entre Ruth e Davi. Então aquela lei ali proibiria Davi de participar da Assembleia Santa. Vocês estão entendendo? Quer dizer, algo que tá na Bíblia, que é bíblico, né? Mas que fugiu ao propósito original.
fugiu a ideia de Deus. Porque a proibição antes era só para o sacerdócio. E aí foi incluída por outras razões. Aí a gente vai ver ali, né, que os moabitas proibiram a passagem do povo, então eles mereciam assim, estar assim. Então, quer dizer, essas coisas externas elas vão acabando nos contaminando e fazendo com que a religiosidade ingesse, né? Aquilo que começa vivo vai mumificando, né? Então se torna perigoso. E aí, nesse texto que eu estava lendo, o profeta Isaías disse: ó, assim disse Deus, não, os eunucos e os estrangeiros estão incluídos na minha aliança. Então, né, isso é bem interessante. A gente precisa estar atento a essa questão da religiosidade, porque isso sempre nos atrai, porque a gente quer sempre participar da nossa salvação. Paulo nos diz que enquanto éramos inimigos do Pai, nós fomos escolhidos para a conversão. Nós fomos marcados por Cristo através do batismo em seu Espírito, onde o que importa, né, aonde importa, nós fomos marcados, fomos circuncidados aonde importa, que é no coração. E essa ideia já tinha sido repetida por profetas, né, no Velho Testamento, que o que importa é a circuncisão no coração. É ali que Cristo trabalha, por dentro. Então nós já fomos marcados ali. E enquanto nós éramos pecadores. Então por que história é essa de que a gente tem que seguir a lei, tem que seguir os preceitos judaicos? Não tem que nada. A gente faz porque a gente quer agradar o Pai, é diferente. A sua obra, em sua obra, Cristo nos livrou do peso da lei, retirando assim o poder do inimigo de nos acusar. Ou seja, porque antes o inimigo tinha o direito de ficar nos acusando, né? Olha lá, aquele cara lá tá roubando, então deixa eu meter a mão nele. Ó, aquele cara lá tá matando, aquele lá cara tá fazendo tal coisa. Agora, quando Cristo veio e pagou pelos pecados, ele retirou isso da mão dele. Ele simplesmente sacou fora. Ele não tem mais essa arma para nos acusar. Ele fica, como diria um pastor que eu gosto muito, ele fica com um papel carbono, tentando nos acusar. Se a gente embarca na dele, ele nos pega. Mas ele não tem mais o poder de nos acusar pela lei, porque Cristo cumpriu a lei. Na cruz estão presos os nossos pecados, o nosso escrito de dívida, essa expressão que a gente vai ver ali na carta de Colossenses, escrito de dívida. No máximo carbono. O inimigo ainda é poderoso, mas a certeza da vitória é nossa. É isso que é interessante. É como tu assistir um jogo muito importante do teu time, para quem é homem, né, e gosta de futebol, mesmo sabendo o resultado, o cara tá vendo aquilo ali e ele tá empolgado, ele tá torcendo, ele vai gritar, ele vai brigar com algum jogador, mas ele tem a certeza do resultado no final, sabe? É como uma mãe vê, sei lá, o vídeo do seu parto, a gente sabe o resultado final. Então, o inimigo pode tentar de todas as formas, o mundo pode tentar de todas as formas, mas a gente sabe o que vai acontecer no final. O Evangelho é de liberdade, não podemos nos render às sombras. Apesar de haver ainda hoje igrejas judaizantes, né, com direito a templo e arca e coisa e tal, o nosso Evangelho é da liberdade, ele nos livra dessas amarras. O que fazemos é a favor do próximo e não por aprisionamento às sombras. O que a gente faz é a favor do próximo, é querendo agradar a Deus. Se a lei é dele, né, é porque ele se agrada daquilo ali. Então a gente faz para agradar ele, não porque é obrigado para ser salvo. Não, a gente faz porque entende que se veio dele é porque é bom. Eu costumo usar isso no grupo de homens quando eu vou falar de ofertas, né? Se Deus disse que 10% era bom, então para mim 10% é bom. Se eu puder dar mais, eu dou mais. Porque ele também vai me dizer que tudo é dele. Se eu tenho saúde, paz e tranquilidade e um emprego para ir trabalhar, é porque ele me dá. Né? Então eu não vou ficar preso aos 10%. É 10% do bruto, do líquido. Não, não é essa a ideia. É a ideia da partilha, de fazer a sua parte, de responsabilidade. Então é assim que a gente age.
Nos versos 18 a 19, ele vai combater o sincretismo, o misticismo, né? Para se mostrar humilde, eles preferiam adorar intermediários. Então eles diziam, não vamos adorar Deus, que Deus é muito alto, nós vamos adorar os anjos que estão aqui no meio, e aí eles fazem esse intermédio entre nós. Sabe, os anjos são vistos e orientam tudo, ou pior, todo problema vira demônio. O diabo é que gosta que isso virasse verdade, afinal ele é um anjo, né? Então, sabe, às vezes a gente vê isso dentro da igreja, né? Chama os anjos e manda os anjos, e os anjos fazem tudo, todas as coisas, sabe? Ou então a gente vê isso dentro da igreja católica, com a adoração de santos e os santos como intermediários. Não vou pedir a Deus, vou pedir aqui para a Virgem Maria, que ela intercede, e é mais fácil porque ela é mãe, né? Ou então tudo vira demônio, cara. Tem uma dor, é demônio, o cara bateu o carro, é demônio. Uma vez eu vi num pastor, no vídeo do pastor, que ele demitiu os anjos dele, porque ele bateu o carro. Ele bateu o carro e aquilo era ação do demônio, então os anjos dele não estavam fazendo nada, então ele fez uma oração lá demitindo os anjos dele, pedindo uma nova guarda. Então, quer dizer, quem é que vai gostar disso? Lúcifer. Lúcifer é que é um anjo, né? Então quem vai gostar de adoração a anjo só pode ser ele. Então, sabe, a ideia de macumba gospel, né? Copo d'água em cima do rádio. Uma vez eu cheguei na casa de uma pessoa muito querida, muito amada, muito sincera de coração, mas as fotos estavam todas na frente da televisão, assim. Eu digo, tá, o que essas fotos estão fazendo aí? Ele disse, não, é que o pastor ia orar na televisão e aí a gente já botou aqui, sabe? É uma macumba, cara. Não, não tem isso na Bíblia, sabe? A gente precisa lembrar disso. Os caras vendem sal, vendem areia. Teve um que estava vendendo feijão mágico. Bom, exclui a obra de Deus e se volta para o misticismo, religiosidade. Não só participamos, mas somos capazes de mover a divindade, né? Como se Deus se corrompesse ou pudéssemos agradar a Ele. O diabo é que caiu por querer comercializar com Deus. Então, assim, se as nossas ações levam Deus a fazer algo que ele não ia fazer, o que ele não queria fazer, é porque ele é corruptível. E ele não é corruptível. Porque se o que eu faço agrada, o que eu faço também pode desagradar. As coisas têm sempre dois lados. A gente precisa extrapolar só o que a gente vê. A gente tem que ter esse cuidado, sabe? Então, se Deus pode se agradar de algumas coisas, ele vai se desagradar de outras. Então, ele vai me deixar. Não é assim que a dinâmica funciona. Claro que ele nos orienta a pedirmos as coisas. Claro que ele deseja a nossa alegria. Mas ele sabe o que é bom, perfeito e agradável. Então, em vez de eu ficar pedindo para ele abençoar meus planos, eu tenho que perguntar a Deus qual é os teus planos para mim. É para isso que serve a oração. Claro que intercessão funciona, mas eu tenho que pedir pela misericórdia dele. Não achando que eu é que executo a cura, que é a minha oração que executa a cura. Não é isso que funciona. Não é assim que funciona. Porque ele não é corruptível. A gente precisa se atentar a essas coisas. Lúcifer é que tentou fazer comércio com Deus. E ele acabou caindo. Sabe? Lúcifer achou que ele ia ser a quarta pessoa da Trindade. A gente precisa estar atento a essas coisas. E de onde vinha a autoridade desses caras? Né? No que eles se baseavam? Por que esses caras falavam essas coisas e tinha pessoas que ouviam eles dentro da igreja? Visões. Toda falsa religião que surgiu a partir de Cristo começou assim, um anjo ou uma visão. É o que ele diz ali, né? Deixa eu achar aqui o versículo para vocês. Versículo 18 e 19. Tá aqui, ó. Ninguém vos domine do bel prazer, com pretexto de humildade, culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchados de sua carne e compreensão. E não ligar a cabeça, do qual todo o corpo vive organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo e aumentando. Então aqui, ó, ninguém vos domine,
o seu bel prazer com pretexto de humildade e culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando inchado de sua carne e compreensão. Então, essa ideia de visão de anjos, de verem, de ver, de sonhar, de ter visão, de ter uma revelação diferente daquilo que já foi dito nos evangelhos, isso acabou criando inúmeras religiões. Praticamente todas as religiões depois de Cristo surgiram assim, com uma revelação de um anjo, uma revelação de um sonho. Tenho aqui alguns exemplos. Ó. No século VII, um pastor de cabras chamado Mohammed entrou em uma caverna e um anjo apareceu para ele dizendo que o judaísmo e o cristianismo foram etapas da revelação final. Agora, o anjo diz para ele, né? Anota aí o que eu vou te dizer e leva essa revelação para o mundo. O problema é que Mohammed não sabia nem escrever. Aí ele decorou e deu para o primo dele escrever essa mensagem, né? Então ele decorava e dava para o primo dele escrever o que? O Alcorão. Então começou como? O cara, ele ia para o deserto lá, para as cavernas, meditar e se afastar, né? Ir para um lugar isolado, e aí um anjo aparece para ele. E aí dá uma nova revelação para ele. Surge o Alcorão e surge assim essa religião que hoje eu acredito está ali entre a segunda ou terceira maior religião do mundo, que é os muçulmanos, né? Então surgiu de uma revelação de um anjo. Durante a Idade Média, a Igreja Cristã trouxe práticas místicas reveladas por anjos, santos, até a Maria, né? Muita prática mística foi inserida na igreja e deu muito trabalho depois para os reformadores retirar. Por quê? Porque era um papa que sonhou com um anjo, era alguém que falou com a Maria. Tem até um filme, né, de 3 crianças que falaram que viram a Virgem Maria, que falaram com a Virgem Maria, que é coisa assim, né? Então, dentro da igreja essas coisas sempre acontecem. Os entusiastas, isso já no período da Reforma, tá? Em 1500, acreditavam que Deus continuava a revelar da mesma forma que antigamente. E Calvino escreveu um tratado para combatê-los, né? Porque eles acreditavam que dizer que só o que estava na Bíblia era verdade era aprisionar o Espírito Santo a um livro. Então o Espírito Santo continuava revelando. Quando a gente vai ler lá em Apocalipse, nas cartas de Paulo, Paulo mesmo chega a dizer, ó, se alguém trouxer qualquer coisa a mais do que isso, é anátema, é maldito. Sabe? Então, não existe outra revelação. Só lá a escritura. Os quaker, da veia quaker, tá? Que tinham visões e entravam em transe. E aí eles tremiam, eles ficavam tremendo com essas visões e nesse transe. E tremer em inglês é quaker. Então é por isso que vem o nome, os quakers, os que tremem. E faziam tudo isso sob a influência do Espírito, né? Sem ordem, sem clero, sem sacramentos, sem ordenanças, né? Isso até hoje, eles não acreditam nas ordenanças, não acreditam na Santa Ceia. Existem 2 tipos de reunião: a reunião que é mais tradicional e a reunião em que eles se juntam ali, um monte de gente, e cada um vai, à medida que o Espírito revela para eles, eles vão falando, cantando, agindo, exortando, fazendo qualquer coisa. Um menino chamado Joseph Smith recebeu a visita de quem? De um anjo. O nome do anjo, Moroni. E esse anjo disse que todas as religiões estavam erradas e que esse anjo, iria dar a ele a revelação para que ele salvasse os santos dos últimos dias. Com essa igreja, um anjo. Estava escrito em placas de ouro, em egípcio antigo,
E aí o anjo esse mostrou para ele onde é que estavam essas placas, ele pegou essas placas e traduziu do egípcio antigo e criou o livro dos Mormons. Um anjo. A ideia, quer ver, ó, essa aqui é interessante, né? Porque a gente acha que é só a igreja dos outros, está errado. A ideia de arrebatamento secreto, você já ouviu isso, não? Que haverá o arrebatamento e que vai ser secreto. Quando veio a igreja sumiu. Tem até uma música legal que fala sobre isso, né? Cadê as crianças que cantavam aqui? Sumiram. Cadê o pastor? Sumiu. Essa ideia de arrebatamento secreto, isso surgiu de uma visão de uma moça num congresso de escatologia há 200 anos. Antes disso, ninguém nem sonhava com essa ideia de arrebatamento secreto. Não fazia parte do nosso credo. E aí, a coisa de 200 anos, alguém sonhou com um anjo e isso se difundiu. Né? E tem muita gente que acredita nisso, apesar de não estar calçado em lugar nenhum na Bíblia. Quer ver outra nossa? César Castellani tem uma visão de Cristo dizendo a ele que a igreja estava errada. Né? Sério, isso foi década de 80, 90, eu acho. Não, a igreja até aqui errou. O que eu quero é que eles ensinem em grupos de 12. Até aqui todo mundo fez errado. Então surge o que? O G12. É a ideia de ensinar de 12 em 12. Cada um tem que ter 12 discípulos. E por aí vai, todas essas heresias fundadas nisso. Uma visão de anjos, um sonho revelador, algo novo que foi trazido dessa forma. Tá? Se foi Deus que disse, o cara chega e diz assim, ah não, Deus me disse isso para fazer, como é que tu questiona isso? Não questiona, foi Deus que falou, né? Só que a Bíblia manda a gente questionar os profetas, manda a gente provar os profetas. Então tem que ter cuidado. A sabedoria e o conhecimento de Deus, eles estão entesourados em Cristo. É o que Paulo vai falar. Está tudo ali em Cristo, está tudo já revelado na sua obra. Verso 20 e 21, Paulo vai combater o ascetismo, né? Uma ideia bem antiga. Para ser santo precisa nos privar dos prazeres e nos libertar do corpo. Volta lá a questão do neoplatonismo, né? Muito semelhante ao legalismo, mas somente voltado aos prazeres e em negá-los. Ou seja, o legalismo exigia que tu fizesse determinadas coisas, né? O ascetismo exige que tu negue determinadas coisas. Então, quem é o crente? O crente é aquele que não fuma, é aquele que não bebe, é aquele que não vai à festa, é aquele que não ri, é aquele que não conta piada, é aquele que não. Não que a gente possa fazer isso, não pode, ou muitas dessas coisas, né? Não fala palavrão, não sei o quê, mas nós somos livres. E por isso que a gente não se entrega ou não faz essas coisas que nos aprisionam. Não é porque é proibido, sabe? É porque a gente entende que isso é uma prisão e a gente não quer mais prisão. A gente é livre. A gente só quer ser escravo de Cristo, de mais nada. Então, pelo menos é isso que a gente faz ou tenta, né? À medida que a gente vai santificando, vai entrando nesse caminho, a gente vai tentando cada vez mais nos livrar dessas coisas que nos aprisionam, né? O que não fazemos é por entender que isso é o melhor, que o Pai nos orientou, né? O pecado de Adão foi esse, ele não queria ser orientado por Cristo, ele queria viver à margem do Pai, ele queria ele determinar aquilo que era bom e que era ruim, né? Todo o problema começou aí, tá? A gente não pode ser entendido como cristão por aquilo que a gente não faz. A gente tem que ser entendido como cristão por aquilo que a gente é, quem a gente é, as coisas que a gente faz e o nosso Senhor. Esse é a ideia, né? Porque senão a gente vai acabar tropeçando. Um dos pais da igreja, o Orígenes, né? Ele se castrou porque ele achava que a sensualidade, né, que a sexualidade estava no órgão sexual, né? Paulo vai falar ali de sensualidade, de satisfação dos sensos, né?
dos nossos sentidos, dos nossos desejos, né? Então Orígenes achava que isso estava no corpo e não na mente, sabe? Então esse é o perigo da gente sair por aí do ascetismo, né? De cair nesse círculo perigoso, né? Paulo nos diz que morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. A nossa união com Ele é que nos liberta da satisfação dos sensos. Então, por que eu sou capaz de abrir mão de alguma coisa que antes me dava prazer? Porque eu tenho meu corpo agora ligado ao corpo de Cristo. É isso que me conscientiza e me dá a satisfação. No cursinho de batismo eu falei sobre o testemunho de conversão do Rodolfo, da banda Raimundos, né? E ele fala isso. Quer dizer, ele se converteu, ele recebeu uma cura de um câncer, sabe? Ele despertou uma fome imensa nele por Deus, mas ele continuava se drogando, ele continuava tocando na banda, ele continuava fumando, bebendo. E aí ele foi percebendo que aquilo não pertencia mais a ele, e ele foi largando, até que ele se libertou plenamente. Então, por quê? Porque ele percebeu que a ligação dele era com Cristo, que o corpo dele estava ligado com Cristo, ele havia ressuscitado com Cristo e aquelas coisas já não davam mais prazer, já não pertenciam mais a ele, né? Ele não tinha mais satisfação. Sabe aquela mulher santa, né? Ela nunca foi à praia, nunca cortou o cabelo, nunca depilou o sovaco, nunca, sei lá o que. Uma fofoca pior do que alguém que faça tudo isso, sabe? Ou mente pior do que alguém que vai à praia, que usa biquíni, que... Então é essas coisas. Deixa eu tomar mais um pouquinho da... Essas coisas que a gente tem que se atentar, tá? Uh, a questão da aparência, do culto de si mesmo, né? O padrão de beleza estabelecido, isso também vem nesse sentido de satisfação do nosso ser, né? Essas coisas que são prejudiciais, né? Porque quando tu cultua demais algo, tu tira a etiqueta de Deus e bota nessa coisa que tu está cultuando. Então a gente precisa estar antenado a isso. E os mais rigorosos no ascetismo muitas vezes são os primeiros a cair, ou aqueles que escondem, tentam abafar coisas do seu interior que não foram bem tratadas, como no caso do Orígenes, que se castrou, ou então eu estava lendo do Joshua Harris, acho que é um autor, ele escreveu um livro muito famoso, acho que nos anos 2000, acho que é 2000, ou de 2000 para cá, não sei, eu disse adeus ao namoro, né? É um cara que ele seguiu muito essa linha de corte, né? De um novo tipo de namoro entre os cristãos, de pureza, de a igreja em que ele frequentava eram muito rigorosos, assim, muito ascéticos nesse sentido, né? E não que isso seja errado, tal, que não tenha que ser, não, tem que ser. Só que o cara foi tão profundo, tão preso a isso, que aconteceu? Uh, Agora, a coisa de um ano atrás, eu acho menos que isso, ele se separou. Não, ele decidiu que ele não ama mais a Cristo, que ele está revendo toda essa questão, ele se separou da esposa, ele fez as pazes e pediu perdão a, a, aos LGBT, Q, P, X, sei lá eu quantas letras tem agora, e que se arrependia de tudo que ele tinha escrevido nos livros e que aquilo não era assim. Quer dizer, o cara apostatou, sabe? Foi tão fundo e tão rigoroso, sem de repente acreditar realmente, sem ter trabalhado aquilo realmente dentro da vida dele. Chegou num momento que ele viu que aquilo não era uma verdade, foi o que ele disse. Tudo aquilo que ele escreveu, ele desescreveria. Sabe? É complicado isso, né? A gente precisa entender que Cristo
é suficiente. Ele é suficiente para nos aperfeiçoar, para nos reconciliar com o Pai. Nele Satanás foi desarmado, nele já triunfamos sobre a lei. E em Cristo temos o poder de nos livrar dos nossos sensos, das nossas carências, das nossas cobiças, sabe? E a gente precisa contar com isso, a gente precisa ter essa percepção, buscar, chamar, clamar a Deus. Ah, eu não consigo, clama por Ele, que é Ele que vai fazer a obra, o Espírito Santo que vai fazer a obra. Mas para isso tu precisa estar junto com Ele. No capítulo 3, Paulo nos apresenta as evidências de conversão, né? Versículo 1 e 2. Nós somos convertidos quando desejamos as coisas dos céus mais do que as coisas da terra. Onde é que anda o nosso coração? Cristo já perguntava. Onde é que está o nosso coração? Está o nosso tesouro, e aí é o que a gente se interessa. Os não convertidos não buscam o céu, ele só gosta das coisas daqui, porque é tudo que ele enxerga, sabe? Por isso Paulo vai dizer lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne, contra sangue. Quando a gente está próximo de uma pessoa que é muito egoísta ou que não percebe os seus pecados, ele simplesmente não enxerga, ele só enxerga isso que ele está vendo. Ele está na busca de preencher os seus sensos, sabe? Ele está nessa carência de preencher as coisas que estão lhe faltando, e é só isso que ele enxerga. Ele só enxerga dinheiro, ele só enxerga sexo, ele só enxerga prazer, ele só enxerga... É isso que o mundo diz para ele que é verdade. Então ele não consegue ver nada além disso. Então cabe a gente orar pela intervenção do Espírito Santo, sabe? É uma luta diária. À medida que a gente caminha, a gente vai nessa batalha aí. Então, os não convertidos não buscam o céu. Só essas coisas terrenas que preenchem os seus sensos, os empolgam, os motivam. E é aí que a gente precisa batalhar com o Espírito Santo, para o Espírito Santo fazer a obra de conversão. E aí a gente precisa mostrar que existe um outro lado. A gente precisa, com as nossas atitudes e com as nossas palavras, mostrar que existe algo a mais. Então é nisso que Paulo está falando aqui nos versículos 1 e 2. No versículo 5, outro sinal de conversão é a mortificação das coisas terrenas. Apesar da nossa natureza permanecer, nós buscamos forças no espírito para combatê-las. É uma luta diária, e à medida que encaminhamos, à medida que buscamos a intimidade com o Pai, essa luta vai se tornando mais fácil e nós vamos vencendo ela. O Espírito me convencesse. Opa, desculpa. Vou deixar para o Espírito me convencer. Sim, mas tu nunca clama por ele, tu nunca fala com ele, tu nunca deseja ele, tu não quer realmente isso. Sabe? É o Espírito que vai convencer? É, mas tu tem que te mostrar aberto. Tu tem que estar ouvindo o que ele está falando. Deus está sempre falando, mas a gente tem que estar de ouvido atento. Agora, Deus está falando, tu acha que ele tem que fazer a obra, mas tu tapa os ouvidos. Aí vai ficar complicado, né? A gente precisa buscar essa intimidade. No versículo 10, ele dá outra característica dos convertidos: revestir-nos de Cristo é um outro sinal. Nós precisamos dizer não ao pecado, mas também dizer sim ao Espírito Santo. Pode ver que são coisas que se complementam. Então a gente nega o pecado, a gente deseja estar afastado dele, mas a gente quer o Espírito Santo. E tendo o Espírito Santo, a gente vai sendo capaz de abrir mão. Quanto mais capaz de abrir mão, mais focado naquilo que importa a gente vai estar. E mais exemplo a gente vai ser. E mais fiel vai ser o nosso testemunho. Nos versículos 12 e 13, então Paulo, a partir dos 12 e 13, ele nos fala da santificação, né? Então ele primeiro falou dos sinais de conversão, né? Como é que eu sei que eu sou convertido? Eu quero o Espírito Santo, eu não quero pecar, eu busco a intimidade com ele e eu busco dominar os meus sensos, né? Eu busco algo além daquilo que eu estou vendo, eu busco o invisível. Então a santificação, Paulo vai falar nos versículos 12 e 13, né? Cada virtude citada nos versículos esses é como se fosse uma peça de um traje que a gente vai nos revestindo. Somos santos à medida que nos relacionamos amorosamente com as pessoas. Lembra? Deus é amor e Deus é santo. Então,
Ser amoroso é ser santo. Paulo traz de novo a ideia de suportar e de perdoar, né? Suportai-vos. Então, o que é o suportar? Eu tenho que aturar aquela mala. Porque o cara é irmão, né? É irmão, eu tenho que aturar ele. Não. Suportar é dar suporte, é apoiar, é prover, tá? A ideia, a palavra usada remete à ideia da grávida que suporta o feto, que alimenta o feto, que guarda, que protege, que provisiona a ele tudo que é necessário para que ele cresça. Então, esse suportai-vos é nesse sentido, tá? A gente ser responsável por aquele irmão que está um degrau abaixo, né? Ou 2, ou 3, ou 10. Então a gente precisa dar suporte para eles, a gente precisa mostrar para eles, alimentá-los, conduzi-los, exortá-los. Essa é a ideia. E o perdoar sempre, né? Porque o perdão de Deus foi completo, eterno e principalmente imerecido, tá? Nós não podemos fazer nada menos do que isso. Porque tu imagina se Deus um dia chegasse e dissesse assim, não vou te perdoar mais. Ou esse foi o último. A partir de agora eu não te perdoo mais. Sabe? Então a gente é levado a perdoar, a gente é instado a perdoar. E de novo, é difícil? Ninguém disse que ia ser fácil. Chama o Espírito Santo, abre a porta para ele, chama Deus. Quem é que viu aquele filme A Cabana? Tem muita coisa ali que é meio heresia, tá? Mas ele ensina isso. Lá no finalzinho, ele diz: olha, eu não disse que ia ser fácil, mas tu tem que começar, tem que abrir essa porta. E vai abrindo a porta do perdão, vai abrindo a porta do perdão, e isso vai te livrar. Isso vai te propiciar muita coisa boa, porque vai te livrar da raiz de amargura, tá? Então no capítulo 4, já estamos encerrando, vemos que, como as relações devem ser, né? De forma bem sucinta, porque ele trabalhou nesse assunto mais extenso na carta de Efésios. Se você tem dúvida, vai lá nas cartas de Efésios. Ele fala da submissão da esposa ao marido, tá? Não é submissão de mulheres a homens, tá? Não é subserviência nem inferioridade, é submissão, debaixo da missão do marido. Mulher esteja debaixo da missão do marido, tá? E o homem também, pelo amor de Deus, né? Estabeleça uma missão, porque senão do que a mulher vai estar debaixo, né? Lembra que o marido deve ser amável e amar a sua esposa, né? Porque até o ser submissa, né? Ele pede isso às mulheres, para que as mulheres sejam submissas, né? Então, ou seja, elas podiam não ser, mas Paulo está pedindo por amor a Cristo elas sejam submissas. Então ele diz para os homens, e aí é a novidade, para que eles amem as suas esposas, que eles tratem elas de forma amigável, né? Amável. Fala sobre a obediência dos filhos, e aí até aí também não há novidade nenhuma para a sociedade da época, né? Mas ele fala sobre a temperança dos pais, e aí sim é diferente, tá? Pais que só encorajam, criam filhos mimados ou ególatras, né? Aqueles que adoram o seu próprio ego, e os que só discipulam criam filhos revoltados e amargurados, tá? Então tem que ter um equilíbrio aí. E tanto aqui quanto em Efésio, quando ele fala em pais, não é pai e mãe, tá? É os pais. A obrigação é do pai, tá? Essa história do pai deixar para a mãe criar, não. A obrigação é do pai. Então tomem seus papéis, maridos. Fala também sobre a obediência e dedicação que os servos devem dedicar aos senhores e sobre a justiça com que os senhores devem tratar os seus empregados. Também obediência e dedicação não é novidade para o conceito da época, apesar de que muitas coisas não aconteciam assim. A gente vai ver depois a carta de Filemon, né, que era justamente a carta que Paulo estava escrevendo para que alguém recebesse um servo que fujão, né? Mas o tratar bem os seus servos era algo totalmente novo, totalmente diferenciado. Então, o cristianismo tem um cuidado em todos os aspectos da nossa vida. O reino de Deus, tá? O reino que virá é um reino real, que ele vai ocorrer aqui.
Tal qual Noé, o nosso papel depois da vinda é o de reconstruir o mundo, né? Esse era o grande papel de Noé, construir a arca para salvar a parte da criação, mas de reconstruir o mundo. Então esse é o papel da igreja, tá? Nós não vamos para o céu, nós vamos reconstruir o mundo quando Deus voltar. Mas isso é um assunto para um outro momento no futuro a gente discutir. Então, por isso a gente deve sempre buscar as primeiras coisas primeiros. E como a gente vê no capítulo 4, diz assim: oração, ação de graças, intercessão, bom exemplo, não ser pedra de tropeço, isso é muito importante, sabe? E não ser o agente secreto de Deus. Se Deus te colocou lá dentro daquela empresa, lá dentro daquela escola, lá dentro daquele grupo, naquela rua, naquele condomínio, onde tu estiver, ali tu é o representante dele, não seja o agente secreto de Deus. A gente deve falar de Cristo, a gente deve buscar orientação para falar. Lembra que o que fez aqui o Epáfras, ele foi buscar orientação de Paulo para falar. Né? Não é indigno dizer que não sabe, não é indigno dizer que a gente não tem a resposta, não é indigno dizer que a gente precisa de alguém superior a nós. Então a gente precisa fazer as primeiras coisas primeiros e cultivar bons relacionamentos, né? E, Paulo sempre fazia isso, né? Ele encorajava, ele erguia as pessoas, ele sempre tinha um elogio, ele sempre acreditava nas pessoas, honrar as pessoas, tá? É que nem assim, quando a gente fala assim, a gente deve honrar o nosso pastor. Por quê? Porque o nosso pastor é um super-homem? Não. A gente deve honrá-lo por quem ele é em Cristo. Ele é o nosso pastor, ele é a autoridade. Então a gente deve honrá-lo por isso, por quem ele é em Cristo. E agora, já para encerrar, meus amados, o que fica de tudo isso? Né? O que fica desses capítulos 2 e 4? De que forma que a gente pode resumir e aplicar isso na nossa vida? Os mistérios de Deus já estão revelados, tá? A Bíblia não é exaustiva ao ponto de dizer que ela tem toda a revelação de Deus, mas ela é suficiente. Tudo que tem ali basta para que a gente entenda o caráter de Deus, para que a gente entenda quem Ele é, a forma como Ele age, o que Ele já fez por nós e o que Ele quer da nossa vida. Ela já é suficiente, apesar de não ter esgotado Deus. A gente ainda vai continuar na nossa vida com Ele, aprendendo todos os dias, por toda a eternidade. Tá? Mas a Bíblia é suficiente, não precisa de mais nada, não precisa de revelação de anjo, não precisa de revelação especial, não precisa de nada. Precisa de ler a Bíblia e ter intimidade com Deus. Oração, prosperidade, libertação e piedade são importantes, mas o conhecimento e o estudo fazem parte de uma boa igreja. Então, ter grupo de oração, ter grupo de libertação, fazer serviço na rua, tudo isso é importante, é parte. Mas quando o calo apertou do Epáfras, ele foi lá em Paulo, porque Paulo sabia do que estava falando. Paulo sabia como combater aquilo. Paulo conhecia a palavra de Deus. Então isso também é uma coisa importante na igreja. Conhecimento é importante na igreja, leitura da Bíblia é importante na igreja, grupo de estudo é importante na igreja, tanto quanto oração, intercessão e todos os outros ministérios, tá? Quanto mais perto do Pai, mais consciente dos nossos pecados nós estamos. E o oposto é verdadeiro. Quando tu tá te achando bem santinho, bem tranquilo, bem legal, tu tá bem longe de Deus. Quanto mais perto da perfeição dele tu tá, mais consciente da boa bisca que a gente vai estar. Tenta isso. Vivemos em uma jornada, um eterno caminho, um processo. E somente com o auxílio do Espírito Santo nós conseguiremos ir em frente. E isso requer submissão. Além de conhecer, além de estar disposto, além de querer, além de converter, a gente tem que estar submisso. A gente tem que desejar estar debaixo da autoridade de Cristo. E como é que eu vou estar debaixo da autoridade de Cristo fazendo o que Ele falou? Ele é Deus.
Então, quando ele diz que a gente tem que amar o nosso... Opa, caiu a minha luzinha de novo. Quando a gente diz que a gente... Vou até desligar ela aqui. Quando tá na palavra de Deus que a gente precisa amar o nosso inimigo, a gente precisa amar o nosso inimigo. Foi Deus que mandou. Ah, mas é difícil. Sim, mas ele não disse que ia ser fácil. Chama pelo Espírito Santo. Ressuscitasse com Cristo. Então, sabe? Submissão. Ah, mas eu não quero. Então tá, rebeldezinho. Depois tu responde. O cristianismo não é só uma doutrina correta, ela é também a aplicação prática correta. Na família, na igreja, no trânsito, no emprego, na escola, na academia, na rua, no condomínio. É um viver prático de tudo aquilo que a gente fala. A gente deve falar, a gente deve estar consciente, a gente deve... Deixa eu tentar botar a luzinha de novo. A gente deve buscar, né, falar do evangelho, mas a gente precisa aplicá-lo na nossa vida, em todos os lugares, em todos os momentos, tá? A vida cristã é uma vida prática, correta, na internet, no grupo de WhatsApp, sabe aquelas pornografiazinha? Ah, não, não assisto pornografia não, mas aí tu vai ver lá no perfil do Instagram do cara, ele segue um monte de mulher seminua, e da mulher a mesma coisa. Então tá, então. Depois tu te explica. Nós somos justificados pela graça e por causa disso nós vivemos uma vida santa. Paulo, desculpa, vivemos uma vida santa não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. A lei é regra de gratidão, não de salvação. Através dela nós nos tornamos santos. Então como é que eu vou me tornar santo, Felipe? Vamos deixar de ser místico. Ah, tem que ser santo. Tem que ser... Como é que eu vou tornar santo? Siga a lei. E siga a lei na interpretação de Cristo. Não é só não matar. É não odiar. Ah, mas eu não consigo. Então clama ao Espírito Santo para que tu consiga. Busca mais a Deus para que tu consiga. Ah, tu já conseguiu? Não, eu tô que nem vocês caminhando, tá? Eu me conheci a Cristo em 2015. Faz 5 anos que eu conheço a Ele, faz 4 que eu sou batizado. E vivo tropeçando, sabe? Vivo errando. Mas eu peço, procuro e busco. E tento ensinar isso para os meus, sabe? A gente precisa viver isso. A gente precisa andar em santidade. A gente precisa estar preparado. Ele está voltando, sabe? A gente precisa. E a gente precisa não para ser salvo. A gente já foi salvo e por isso a gente precisa andar em santidade, sabe? É essa a questão. A lei é uma regra de gratidão. A lei é de Deus, é a lei de Deus. Então a gente precisa seguir ela, precisa buscar ela. É difícil? É, mas é uma jornada. De novo, a semente não sai dando fruto. Ela tem todo um processo. Deus trabalha sempre através de processos. Então a gente... Abraão, lembra Abraão? Abraão levou 20 e tantos anos para estar pronto para ter um filho. Lembra do povo? O povo levou 400 anos para estar livre dos egípcios. Depois eles levaram 40 anos para estar pronto para atravessar o Jordão. Sabe? E aí na terra, e assim vai. É um processo. Mas a gente precisa buscá-lo. E por último, por penúltimo, impressiona a motivação que a pessoa e a obra de Cristo provoquem em alguém. Isso a gente precisa parar e analisar isso e buscar enxergar isso. Paulo já no fim de carreira, tá? Paulo ali já não cozinhava na primeira fervura. Preso, chicoteado, tinha naufragado, apedrejado, abandonado. Ele escreve uma carta como Colossenses.
para consolar pessoas que ele nem conhecia, pessoas distantes, pessoas que não tinham visto ele, sabe? Para exortar, para incentivar essas pessoas. E ele pede, olha só, que eles orem para que mais portas sejam abertas para que ele continue falando. Sabe? Imagina um homem cansado, velho, sabe, judiado pela vida, preso. E o que ele pede é mais trabalho. Não, vocês orem aí, é que eu tenha mais incomodação. Porque ele está pedindo mais porta, ele está pedindo mais gente, velho. E só quem lida com gente sabe que gente é incomodação. Sabe? É fantástico essa obra de Cristo na vida de Paulo, sabe? Ele pede para continuar trabalhando para Cristo. Cristo deve ser a nossa maior motivação, apesar das circunstâncias. O nosso líder de homens, o Vilela, meu líder de homens, esses tempos nós estávamos conversando e ele disse assim: às vezes o cara chega, né? Ele está abatido, está cabisbaixo, está desmotivado, e aí ele procura a liderança, procura o pastor. E quem motiva o pastor? Quem motiva a liderança? Esse deve ser o nosso motivador, que é Cristo. Apesar da circunstância, apesar do ruim, você vê naqueles vídeos que os nossos pastores mandavam. Ruim, hein? Ele diz lá, nós estamos bem, estamos bem. Realmente, dentro de um quadro que poderia ser, eles estão bem, mas tá com dor, né? Sabe? Tá com tosse, tá com pigarro, tá com troço na garganta, tá com sono, tá meio. Mas apesar da circunstância, eles estão motivados, porque a motivação deles vem de Cristo. A motivação de Paulo vinha de Cristo. Ele estava já a fim de carreira, acabado, judiado, ele queria mais. Porque ele entendeu que não é a circunstância que aprisiona, que molda ele. Ele entendeu que não é o problema de relacionamento. Não, é Cristo. E se Cristo foi até a última consequência, quem somos nós para ficar no caminho e desistir e achar que tá bom? Não. Porque vai ter problema, tá, gente? Vai ser. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação que o cara disse assim, cara, a Arca de Noé é um tipo da igreja, tá? Então tu acha que na Arca de Noé era legal dizer para você assim que não tem de repente a noção, cara, a Arca de Noé fedia a estrume, tem um monte de bicho lá dentro, sabe? Imagina os passarinhos cantando e gritando e sem dia, sem hora, sem nada para fazer isso. E eles tendo que alimentar aquele monte de bicho. E limpar, e fazer e acontecer. Sabe? Tinha todo aquele tipo de bicho lá dentro, cara. Tinha bicho barulhento, bicho que incomodava, tinha burro, tinha tudo. É igualzinho na igreja. Sabe? Dá problema, dá transtorno. A gente vive em obra. Soltar uma criança numa obra, sabe o que acontece se soltar uma criança numa obra grande? A criança morre. Por isso que a gente vive falando para amadurecimento dentro da igreja. Mas o seguinte, tal qual era na arca, sai da igreja para tu ver o que tem. Tem morte. O único lugar de salvação é ali. Então vai dar problema, vai, tem gente, a família. Toda família tem pessoa que é boa e pessoa que não é tão boa. Mas é nosso papel. Porque fora dali só tem morte. E a gente tem que buscar essa inspiração, essa paz, essa tranquilidade em Cristo, não é em pessoas. E por último, o poder da obra de Cristo reúne pessoas com todo tipo de diferença. Todos os tipos de diferença. É o que a gente vê ali no finalzinho da carta de Paulo. Ele vai falando de um cara que é judeu, ele vai falando de um cara que é grego, ele vai falando de uma mulher, ele vai falando de um homem, ele vai falando de gente casada, ele vai falando de gente que é solteira, sabe? Todo tipo de gente. Mas todos eles estavam reunidos com um propósito: propagar o Evangelho, proclamar a salvação através de Cristo Jesus e conduzir um povo a isso. Amém? Acho que era isso que tinha
Tem muito mais para falar, né? Mas assim, num resumo da carta de Colossenses, eu acho que já dá da gente situar e entender o que essa carta está falando. Essa é a ideia aqui. Eu queria mostrar para vocês então o material que eu utilizo, né? A, da onde eu tiro essas coisas, assim, como eu falei lá no início, tudo que eu trago aqui, eu trago inspirado em coisas que eu estudo, que eu leio, que eu busco, que eu vejo, que eu ouço, de homens muito melhores do que eu, tá? Toda e qualquer heresia que eu tenha dito aqui, tenha certeza que isso foi só da minha mente, e aí eu terei que responder a elas, né? Mas eu não invento isso, não busco realmente de pessoas que conhecem muito. Então eu vejo inúmeras pessoas, por exemplo, no YouTube, Jeremias Gonçalves, Nicodemos Dias Lopes, uh, aliás, o Nicodemos, o Augusto Nicodemos, tem o Dias Lopes, eu me esqueci como é que é o primeiro nome dele, sabe? Muita gente que eu vejo. Mas tenho também aqui, ó, aqui em cima, Bases da Fé Cristã, tá? Um livro de Wayne Grudem, 20 fundamentos que todo cristão precisa entender, da editora Thomas Nelson Brasil, Bases da Fé Cristã. Eu tenho aqui também, essa aqui é um livro bem interessante, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Tem muita coisa bem bacana nesse livro. Tem outro livro aqui, ó, Deus, Ilusão, Realidade, do Jun Mong Song. Ele fala bem, explica bem o conceito da ideia de Deus, né, da aceitação de Deus, um fundamento, teologia, filosofia, da onde vem. É bem interessante esse livro. Esse aqui é um dos últimos que eu ganhei, A Trelice e a Videira, ganhei do livro da minha esposa, tá? A Mentalidade do Discipulado que Muda Tudo, do Colin Marshall e do Tony Payne. A editora é a Fiel. Muito bom esse livro. Temos aqui a Introdução ao Antigo Testamento, José Luiz Sicré Dias, tá? Da editora Vozes. Muito boa essa introdução. Temos aqui História do Cristianismo, tá? De Bruce L. Shell, da editora Thomas Nelson, também. Livro muito bom, uma obra completa e atual sobre a trajetória da Igreja Cristã, desde suas origens até o século XXI. Temos aqui Uma Breve História do Cristianismo, do Geoffrey Blainey, da editora Fundamento. Tá? Que mais? Um Guia Fácil para Entender a Bíblia, Thomas Nelson também. Tá? Larry Richards, muito bom esse livro. Tenho aqui Teologia Sistemática Contemporânea. Tá? Vai falar tintim por tintim sobre todos os assuntos, vários autores aqui. Esse aqui é do Júlio Andrade Ferreira, ele juntou o conhecimento de vários autores, né? O que é a teologia sistemática? Ele vai dizer ali, Cristo, a obra de Cristo é isso, aquilo, aquilo outro. O que quer dizer isso? O que quer dizer aquilo? Como é que isso está ligado àquilo? Coisa e tal. Tem aqui comentário bíblico MacArthur, tá? Que é também da Thomas Nelson, de Gênesis Apocalipse, esse aqui. Tenho, e aí em PDF, por isso que eu trouxe anotado aqui, o dicionário Strong, o dicionário Wycliffe, a Bíblia de Genebra, a Bíblia hebraica, a Bíblia de Estudo do MacArthur, a Bíblia transliterada do hebraico português, né? A Bíblia transliterada é quando ele te traz o texto em grego e o texto em português, o texto hebraico e o texto em português, tá? A Bíblia transliterada para grego, o comentário Udi, muito bom, muito completo o comentário Udi, o novo comentário com recursos, esse aqui também tem algumas coisas diferentes, ele traz mapas, traz histórias paralelas, histórias da história, né? Como as pessoas viviam naquela época, é bem interessante. Né? Então esses são todos os livros que eu uso e claro, né? A nossa Bíblia Sagrada e uma oração e paciência e
auxílio do pastor, auxílio dos líderes. Às vezes eles nem sabem, mas aí eu dou umas agulhadinhas num, falo uma coisa ou outra, questiono uma coisa ou outra e o cara responde, ele me orienta mesmo sem saber, né? Então esses são fontes que, junto com muitos pastores, que eu realmente me sinto abençoado de assisti-los e segui-los, né? São as fontes desses estudos que eu trago para vocês aqui, tá? Então, tirando as minhas heresias, que são essas coisas que eu falo, tudo essas afirmações e ensinamentos vêm desses homens que são muito, muito melhores do que eu. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer ao nosso pastor que acreditou nesse projeto, nosso pastor, a nossa pastora, né, que apoiam e que mantém esse projeto vivo na nossa igreja. Agradecer a vocês que estão aqui me assistindo, né? Estão conosco. Agradecer as pessoas que eu sei que intercedem por esse programa, as pessoas que vão assistir eles. Muito obrigado. A ideia é realmente apresentar a coisa de forma a incentivar vocês a seguirem lendo. Precisando, duvidando, alguma pergunta, algum questionamento, entre em contato, tá? Através da página do Facebook, do YouTube. Depois eu vou subir esse vídeo para o YouTube também, do WhatsApp. Então nós estamos aí para incentivar mesmo vocês. E eu queria só encerrar orando, porque, como eu sempre digo, né, Lutero nos ensinava que oração antes, durante e depois da palavra de Deus. Então, orem comigo, por favor. Em nome de Cristo Jesus, Pai nosso. Papai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui falando da Tua palavra, Senhor. Compartilhando com meus irmãos um pouco daquilo que eu consegui perceber, que o Senhor me deu a oportunidade de perceber, de ver. Muito obrigado, Pai, porque eu tenho certeza que é Tu que me capacita, é Tu que me orienta e é Tu que encaminha esse programa, Senhor. Muitas e muitas vezes eu tento escapar, tento fugir, tento achar que não, mas o Senhor de uma forma ou outra vem e me mostra que meu incentivo tem que vir de Cristo, assim como o incentivo de todos os irmãos. Tal qual Paulo, apesar de toda e qualquer circunstância, a gente não pode desistir. Não pode desistir porque o Senhor não desistiu de nós. Mesmo quando éramos pecadores, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos removeu de onde estávamos, de trevas, e nos colocou no reino glorioso do Filho do seu amor. Muito obrigado por isso, Pai. Muito obrigado, Cristo Jesus, por tua entrega, por teu amor, por tua graça, por através do teu sacrifício ter feito a reconciliação entre nós e Deus. Muito obrigado por tua obra, que possamos reconhecer que ela é justa, ela é santa e ela é completa. Que tenhamos a noção de tudo aquilo que tu fez por nós e que possamos ressurgir realmente contigo, andando em santidade, buscando as coisas que são do alto, buscando seguir os teus passos, estando entregues e submissos à tua palavra, por amor a ti, não por obrigação, porque tudo o que precisava ser feito já foi feito. O inimigo não tem mais poder sobre nós, o inimigo não tem mais a arma que ele podia usar contra nós, que eram os nossos pecados, pois eles foram presos na cruz contigo. Muito obrigado, Senhor, por tua redenção e por tua obra. Muito obrigado por tu continuar nos mantendo firmes e mantendo firmes este mundo, Senhor, enquanto nos preparamos, enquanto nos santificamos com a tua graça, com o teu poder, na presença do teu Espírito e na comunhão com os irmãos. Peço que o Senhor nos alimente e mais, que o Senhor aumente a nossa fome, que o Senhor aumente a nossa sede, que o Senhor nos propicie um desejo e uma fé cada vez maior de te buscar, dessa necessidade de estarmos contigo, Pai, de estarmos aliançados contigo, de sabermos aquilo que tu deseja, não só para nós, mas com a tua obra. É o que eu te peço no nome poderoso de
Cristo Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém? Então, muito obrigado de novo pela participação de vocês e nos vemos em janeiro no nosso próximo Papirando, seguindo com as cartas da prisão. Amém? Amém. Beijo do gordo. Amo tu.